everyone! Aqui é a Teacher Renata. Como vocês estão? Eu quero primeiramente dar as boas-vindas, a todos vocês que estão chegando aí no canal agora. Então eu peço gentilmente que vocês curtem aí as nossas postagens, compartilhem esse vídeo, dá o joinha, se inscrevam aí também, tá bom? E conforme eu postei no início da semana, lá na minha página do Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Depois vocês podem me seguir lá também. Eu postei nos stories sobre, já tô falando em inglês, gente, desculpa. Para vocês escolherem, pessoal, os meus seguidores lá escolherem uma aula que vocês gostariam de ter. Então eu coloquei sobre o verbo to be, simple present e o nosso famoso present perfect, que é uma pedra no sapato aí de muita gente. Então, o ganhador da vez, o assunto que venceu aí, que as pessoas mais pediram, é sobre o the present perfect tense, certo? Então, vem aí essa aula bacana. Vou explicar aqui o passo a passo de forma bem simples e bem objetiva para vocês entenderem o uso desse tempo verbal que confunde bastante a forma como você aplica ele, os contextos e tudo mais, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Vamos à nossa aula. Olha só, vocês estão vendo aí uma tela com o assunto. Então, assim, para a gente começar a entender como utilizar esse tempo verbal, present perfect, antes de mais nada, a gente precisa entender quais os contextos que você pode utilizar esse tempo. Então, assim, de maneira geral, todos os tempos verbais, que existem na língua inglesa, depende muito da interpretação e do contexto. Existem alguns tempos que a gente consegue sim equiparar com tempos no português, Então, os tempos verbais do modo infinitivo, Então, são tempos que eles coincidem mais com tempos que a gente fala no português, do modo indicativo, gente, desculpa. Então, o simple present, por exemplo, eu consigo associar melhor ao tempo nosso aqui no português, o present continuous, o simple past, E falando em simple past, não tem como eu falar do present perfect sem não introduzir, sem falar um pouquinho do simple past. Porque, na verdade, esse tempo aqui que nós vamos estudar agora, ele se refere a um passado recente. Então, dentro desse passado recente, nós vamos ter situações ali nas quais o present perfect é aplicado, tá bom? Então, assim, quando eu falo de present perfect e simple past, a gente precisa entender a diferença entre essas ações em cada tempo, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro quais os contextos que eu posso utilizar o present perfect e depois a gente vai falar da estrutura, tá bom? Então, assim, o present perfect, pessoal, ele é utilizado como uma ponte entre o simple past, que eu utilizo para falar de ações já concluídas, ações que já acabaram, e o presente. Mas como, teacher, que isso acontece, tá? Então, assim, ele vai ser formado por dois elementos. No caso, aqui, no present perfect, a gente vai utilizar o verbo have ou has, para a terceira pessoa, como verbo auxiliar desse tempo, tá bom? Então, essa é uma diferença que a gente acaba confundindo um pouco. Presente, mas fala de passado. A forma como a gente vai conjugar esse verbo agora também faz toda a diferença. Então, antes de mais de tudo aqui, vamos entender os contextos, os usos. Então, vocês estão acompanhando aí, eu vou traduzindo aqui, tá? Para ficar mais fácil o entendimento aí de vocês. Então, primeiro ponto, actions that occur in the past with a result now. Ou seja, ações que ocorreram no passado, mas nós temos um resultado
presente. Então, vamos lá. Uma ação que ocorreu no passado. Então, observe que eu não coloquei um tempo específico quando essa ação ocorreu. E um resultado no presente. Temos um exemplo aqui, ó. John has just lost his wallet. Então, he is still looking for it. O John, ele acabou de perder, ele perdeu a carteira dele e ele ainda está procurando. Então, vocês observem que aqui, nessa segunda ação aqui, he is still looking for it, está no present continuous, ou seja, a ação, um resultado agora no presente. Qual é esse resultado? Ele não encontra a carteira dele. Vamos a mais um exemplo. I have recently received a new job proposal. It affects me now. Olha, eu recentemente recebi uma nova proposta de trabalho e it affects me now. Quer dizer, está me afetando agora no momento. Eu estou confusa sobre deixar o trabalho atual e aceitar essa proposta ou não sei o que fazer. Então, é como eu me sinto agora no momento. Então, primeiro aqui nós estamos associando, estamos utilizando o present perfect para descrever ações, tá, que ocorreram no passado, mas com resultado agora no presente. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Segundo contexto que a gente pode aplicar o present perfect, pessoal, é para ações, actions that happened in the past without mentioning the specific time. Então, assim, uma ação que ocorreu no passado, mas não foi mencionado exatamente quando essa ação ocorreu no passado. Porque se eu quiser falar dessa forma, eu vou utilizar o simple past, correto? Depois eu vou deixar uma aula gravada aqui falando do simple past também, tá? Quem achar interessante, tiver opções, quiser dar ideias aí de outras aulas, viu, pessoal? Só deixar na descrição aqui que a gente vai gravar, tá bom? Então, ações que ocorreram, né, no passado sem ser mencionado. O tempo que essa ação ocorreu exatamente não foi mencionado. Let's have a look at the examples. Rachel has been to London twice. Olha, a Raquel, a Rachel, né, ela esteve em Londres 2 vezes. Olha, essas 2 vezes que ela esteve lá, não falei quando exatamente foi, mas ela esteve lá 2 vezes, ó, não foi mencionado um tempo específico, ok? Next, I haven't eaten lobster yet. Olha, eu ainda não experimentei, eu não comi o lobster. Olha só, uma observação aqui, que em todos esses exemplos que nós já falamos até agora, eu apliquei aqui alguns advérbios, ó. Recently, just, agora nesse último exemplo, yet. Mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre o uso desses advérbios também aqui dentro do present perfect. Então, ações, né, que aconteceram foram num determinado tempo no passado, porém esse tempo não é mencionado, não é específico. A terceira forma de uso de contexto que nós podemos aplicar o present perfect to talk about actions that started in the past and continue now. Ou seja, uma ação que começou no passado, mas ela continua. Então, ou seja, até o momento essa ação acontece, certo? Vamos pensar assim no verbo dessa forma, tá bom? Então, olha só. Tess has been a teacher for over 10 years. Ou seja, ele é professor há mais de 10 anos e ele ainda é professor nesse momento, até agora, certo? Ele não deixou de ser professor ainda, ele permanece sendo professor. Segundo exemplo, we have lived in New York City since 2010. Pode ser que desde 2010 até agora eu,
morei, estive, a morar. Vamos tentar traduzir dessa forma, não que esteja correto, tá, gente? Mas é para vocês conseguirem compreender melhor o uso. Por quê? O present perfect ele é um tempo verbal que no português eu não tenho nenhum outro tempo que eu consiga aproximar muito na tradução. Então, para nós no português é como se fosse um passado recente, inacabado, né? Um passado que começou, mas permanece até agora, um passado com resultado no presente. Então, se você for pegando desses tópicos aqui, fica muito mais fácil você entender o uso do present perfect, tá? Então, vamos aqui, ó, continuando ainda em ações, né, que começaram no passado e acontecem até agora. I still haven't found what I'm looking for. Olha, eu ainda não encontrei o que eu estou buscando na vida, vamos pensar assim, né? Então, por que eu falei na vida? Vamos lá. Esse present perfect aqui também você utiliza para descrever ações que se referem a experiências que você já viveu na sua vida. É o próximo tópico aqui. Então, esse still também é um outro, né, advérbio, que é uma ação que é lá do passado e continua até agora. Então, o still aqui, ele fixa essa ideia do ainda, né, que a ação ainda acontece até o momento aqui, tá bom? E agora, a próxima aí, né, que o present perfect, o próximo uso, né, a forma de uso de contexto, é que ele é comumente usado para falar sobre life experience, ou seja, experiências. Por exemplo, I have lived in London for 9 years. Eu vivi em Londres por 9 anos. Vamos falar um outro exemplo. Eu visitei outros países, eu tive essa experiência de experimentar comidas diferentes. Então, tudo aqui, todas essas ideias que eu citei aqui, vocês podem utilizar present perfect para se expressarem. I have lived in London for 9 years. I have visited many countries and I have eaten Vietnamese food, which is so good. Entendeu? Então, experiências, tá, que eu vivi na minha vida, por exemplo. Tá bom? Aqui nós temos 3 exemplos. Ó. Jennifer has already studied abroad. Ou seja, a Jennifer ela já estudou fora, né, no exterior. O already aqui também é um outro advérbio muito usual dentro aqui da estrutura do present perfect, ok? E aqui nós temos uma frase interrogativa. Have you ever seen the rain on a sunny day? Parece a letra de uma música, né? Se eu não me engano. Então, você já viu a chuva num dia ensolarado? Olha, é uma experiência aí, né? Que a gente pode viver também. Legal? Então, esses são os tópicos, são os contextos, né? Que você pode aplicar o present perfect para se comunicar. Uma coisa que eu sempre falo, gente, para os meus alunos é o seguinte, pessoal, o inglês não é decoreba. Não adianta você querer decorar uma estrutura e começar a aplicar os verbos. Você tem que, além de entender a estrutura, você precisa entender o contexto daquilo ali, né? Quando eu falo de ações que são regulares, quando eu falo de coisas que são habituais na minha vida, eu preciso de uma estrutura ali para que o meu ouvinte entenda exatamente a mensagem que eu quero passar. Então, quando a gente chega a estudar o present perfect, é onde muita gente, né, leva aquele choque assim, olha, precisa de muita interpretação, né? Precisa entender contextos. Então, nada melhor do que vocês pegarem as estruturas, pegarem esses tópicos, que no caso a gente utiliza para, né, se expressar cada ideia de cada tempo e praticar muito, escrevendo, criando as suas próprias frases, né? Isso ajuda não só você a entender aquele contexto, né, que você pode utilizar os tempos, mas vai te dar vocabulário, você vai ter que fazer aquela pesquisa, fazer uma tradução ali para entender a ideia de um verbo, de uma ação ou outra. Então, gente, tem que dedicar e vale muito a pena.
pega os tópicos aqui e vamos praticando aí que vai dar certo, tá? Então agora a gente vai falar aqui rapidinho sobre a estrutura, tá? Então, quando eu quero me expressar, né, utilizando esse tempo, né, na medida que você vai estudando, você vai adquirindo mais fluência, então você não para muito para pensar, eu vou falar nesse tempo, vou falar naquele tempo. Já fica no automático. Mas, para falar corretamente, precisa entender a estrutura, tá bom? Então, nas estruturas agora do Present Perfect, o que eu vou precisar? De um sujeito, subject, o have e o has agora, eles vão funcionar como verbos auxiliares. E the main verb, o verbo principal, nós vamos conjugar no past participle, né, no particípio passado. Para quem tem dúvidas, né, sobre essas conjugações aí, aqui eu já vou falar um pouquinho, mas assim, o particípio é uma outra forma de passado que a gente conjuga no inglês, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui ó, embaixo, ó. O verbo buy, no simple past, bought. No past participle fica o bought também, mas existem alguns verbos que são os irregulares que eles mudam de forma. Os que são regulares, né, eles vão levar um termo aí, o D é D ou I é D, de acordo com a estrutura ali do verbo. Então, para frases afirmativas, estruturas afirmativas, eu preciso de um sujeito. Esse auxiliar ele vai flexionar de acordo com o sujeito. E a ação principal, né, the main verb. No caso aqui, nós utilizamos o mesmo verbo have, que é o passado, que o passado particípio dele é o had. We have just had dinner. O just ele dá a ideia de que a ação acabou de acontecer, então uma ação que acabou recentemente. Present perfect. Nós acabamos de jantar. Sarah has bought a new car. Olha, a Sarah comprou um novo carro. Mas pelo fato de existir essa estrutura, né, o auxiliar e o verbo no particípio, eu entendo que essa ação de ter comprado o carro, ela foi no passado recente, né, que acabou de acontecer, não tem um período ali específico, né, que foi o que nós falamos anteriormente. Então, nas frases negativas, nós vamos aplicar o auxiliar, né, de forma negativa. Aqui está contraído, né, haven't or hasn't. Have not, has not, tanto faz, tá bom? E nas interrogativas, é uma regra geral, tá, gente? Toda frase interrogativa em inglês inicia com o verbo auxiliar, né? Referente àquele tempo que você está falando. E no caso aqui, have you already had dinner? Você já jantou? Has Sarah bought a new car? A Sarah comprou um carro novo, certo? Então, vai haver só essa mudança aqui na interrogativa, né? Que a gente sempre troca o sujeito de lugar com o verbo auxiliar, tá bom? Então, aqui as conjugações que eu mostrei para vocês, aqui dos verbos, né? Então, os verbos que mudam de forma, eles são considerados os irregulares. Então, tem que estudar, porque o verbo, ele muda de forma. Então, é como se você estivesse aprendendo ali mais uma palavra para o seu vocabulário. Eu sei que buy é no present, simple present. Bought, simple past. E por aí segue, gente. É prática mesmo, tá? Verbos são de extrema importância porque vocês, né, a gente toda hora usa verbo. Então, se não aprende verbo, fica travado aí no speaking, hein? Então, vamos aqui para o próximo. Agora, eu vou mostrar aqui a diferença entre o simple past e o present perfect. Como eu disse lá no início, né, é um passado, present perfect, apesar de levar present no nome ali do verbo, do tempo, é present porque a gente utiliza o auxiliar no presente. E perfect que se refere aos verbos no past participle, tá bom? Então, o que acontece? Qual a diferença? Olha só. I have eaten breakfast this morning. Então, tá vendo que eu não tomei café da manhã às 9. Uma coisa negativa, certo? Agora, vamos ver a estrutura. Eu tenho aqui o auxiliar e o verbo no particípio. Então, veja isso.
Agora aqui, ó, I didn't have breakfast this morning at, né, o determinado horário lá. Aqui tá trocado, tá, gente? É só mesmo para vocês entenderem ali a diferença na estrutura. Tá bom? Então, o que acontece nas frases afirmativas aqui do present perfect? Olha, eu coloquei o auxiliar mais o verbo to live no passado particípio, que é lived. Então, permanece. A diferença aqui com o simple past é que nas afirmativas eu não utilizo auxiliar. Eu conjugo o verbo diretamente no passado, né? I lived in Dubai from 1989 to 2012. Então, aqui, olha, eu tenho um período específico. Enquanto aqui, ó, I have lived in Dubai, eu apenas vivi em Dubai. Eu não especifiquei um tempo. Tá bom, gente? Então, aqui no próximo exemplo, they have eaten Chinese food. Olha, eu estou falando de uma experiência. Olha, eles comeram comida chinesa. Agora eu vou falar que eles comeram comida chinesa num tempo específico, ontem à noite. They ate Chinese food last night. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Mais um exemplo. Have you seen Cláudia? Você tem visto a Cláudia ultimamente, ó, passado recente, né? Ou você viu a Cláudia, por exemplo, você viu a Cláudia ontem? Aqui não tem um advérbio, mas eu poderia colocar. De qualquer forma, só pelo fato de eu ver, né, que tem esse did aqui, que já indica uma ação passada que já concluiu, né? Então, já concluída a ação. Então, eu já sei que é simple past. Did you see? When did you see Cláudia? Quando você viu ela? Então, quer saber quando, né? O tempo vai se tornar específico. I saw Cláudia yesterday. Ou I saw Cláudia last week. Dessa forma, tá bom? E o último exemplo, we have been to Ireland once. Nós estivemos na Irlanda uma vez. Agora eu quero saber quando você foi à Irlanda. Eu vou ter um tempo específico. When did you go to Ireland? Oh, I went to Ireland last year. Eu estive, eu fui e voltei. Entende? Essa é a diferença, né? Mais no geral, assim. No passado simples, a ação acabou, tá concluída. No caso aqui da Irlanda, eu já fui e já voltei. Aqui eu estive, ó, eu não especifiquei o tempo, né, em que eu retornei, ou se eu retornei, na verdade. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado, né, claro para vocês aqui até agora. Agora eu vou aqui falar um pouquinho daqueles advérbios que eu mencionei lá no início, né? A ideia que eles trazem. Então, a gente tem aqui o just, que dá aquela ideia de que a ação acabou de acabar, né? Recente. Então, the plane has just take off. Ou seja, o avião acabou de decolar. Certo? Passado recente. Recently é um outro advérbio, né? Que já traz bastante a ideia do present perfect mesmo. Né? Recente, futuro, passado, desculpa, o passado recente, né? We have recently gone. Aqui nós temos o particípio passado do verbo go. We have recently gone through a very traumatic divorce. Estamos passando aí por um divórcio traumático. Already, vamos ver aqui. O already de uma ação também que, né, já está quase ali pronta, acabou de acabar também, bem parecido com just ali. Sandra has already finished all her school assignments. Né, uma ação que acabou recentemente. O yet, eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre a diferença do still e do yet, tá bom? Aqui no present perfect, ele comumente aparece no final da frase e ele traz aquela ideia assim, de que uma expectativa de que a ação já tenha terminado e não acabou. Então, a gente observa que o yet, ele sempre vai aparecer em frases negativas ali, tá bom? The kids haven't arrived home yet. Ou seja, as crianças ainda não chegaram em casa. Aquela ideia de que eu tinha expectativa de que eles já haviam chegado, mas não chegaram. Bom,
Never, né, que é mais comum aí. They have never told any lies. Eles nunca disseram nenhuma mentira. O ever, have you ever eaten? Esse ever, nessa frase, olha, observa que está em uma frase interrogativa, tá bom? Então é comum ele aparecer em frases interrogativas com a ideia, olha, você já, have you ever eaten exotic food? Você já experimentou, você já teve essa experiência de comer uma comida exótica, tá bom? E por último, né, o since e o for. Eu deixei ele separado aqui porque esse since e esse for, eles fazem muita diferença aqui quando a gente fala do present perfect, né, com essa ideia de desde quando a ação ocorre, né, ou o tempo que ela durou de lá do passado até o momento presente, como eu mencionei nos tópicos anteriores. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né, bem claros sobre isso. I haven't talked to Maria since December last year. Ou seja, olha, desde dezembro do último ano, quer dizer, uma ação lá do passado que permanece até agora, né? E Mike and Peter have known each other for more than 20 years. Olha, por 20 anos eles se conhecem. Então, a ação lá do passado com resultado no presente, ou o que acontece até o momento presente. Certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha esclarecido aí né, as dúvidas de todos vocês. Vou pedir para vocês me seguirem lá na minha página do Instagram, vou deixar aqui na descrição. Ainda não consegui colocar aquelas coisinhas aqui no vídeo, mas logo, logo vai ficar melhor, tá bom, pessoal? E muito obrigada para vocês que ficaram aqui até agora, tá? Espero que eu tenha ajudado e que dê tudo certo aí, que vocês consigam atingir os objetivos aí de vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Bye!